Sou muito tímida e vou começar o curso de Direito. E agora? Muitos alunos relatam ter dificuldade de realizar algumas tarefas que são bem comuns no cotidiano da vida de um estudante de Direito. Então, algumas pessoas têm muito medo de apresentar trabalho, outras pessoas têm um pavor de sequer pensar em ter que fazer uma prova oral. Outras pessoas têm medo de pensar que um dia vão ter que fazer um júri, vão ter que apresentar um trabalho final de curso, enfim. Então, cada dia eu percebo que é mais comum nós termos pessoas com esse problema, que seria um problema da timidez, certo? Muitas pessoas ainda têm medo de não conseguir fazer a faculdade de Direito em razão disso. Agora, de pronto, eu já falo para vocês, a gente tem como superar esse pequeno obstáculo e se destacar no direito, mesmo que a gente inicie com um pouco de vergonha. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar alguns pontos importantes para quem ainda se sente um pouco tímido e tratar de algumas possibilidades que a gente tem de evoluir desse jeito mesmo. Mesmo com um pouquinho de vergonha, com um pouquinho de desconforto, eu tenho como criar um hábito que me faça ser uma pessoa um pouquinho mais aberta e menos preocupada. Eu não sou psicóloga, mas eu sei que a timidez ela pode se dar por diversos motivos e a gente pode ter ela de diversas formas. Tem pessoas que são tímidas para falar em público, tem pessoas que são tímidas para falar com qualquer pessoa, tem pessoas que são tímidas em um momento específico, enfim. Hoje eu vou falar da timidez que eu percebo em alunos de Direito, certo? Os casos mais comuns, digamos assim. E eu queria deixar bem claro que os diversos motivos que nos levam a ser uma pessoa tímida, por mais que possam existir, né, todos os tipos de razões, eles sempre vão estar ligados às questões pessoais daquela pessoa. Então, uma pessoa tímida, ela tem todos os seus motivos para ser daquele jeito. Só que isso sempre vai estar ligado com ela, ou seja, com a forma como ela vê as coisas e como ela experimentou ou como ela se percebe no mundo. Então, antes de eu começar a falar sobre questões de direito, efetivamente, eu queria dizer para vocês que a timidez ela é muito mais uma condição que a gente se coloca do que efetivamente um caráter da nossa personalidade imutável. Então, vejam, eu posso ser uma pessoa tímida que, com um certo exercício, posso melhorar essa situação. Ou seja, a timidez é algo que a gente pode ir trabalhando para que ela diminua. Pode ser que eu nunca deixe de ser tímido em alguns sentidos, mas quando a gente fala da faculdade de Direito, por exemplo, a gente tem como trabalhar e tem como melhorar isso. E eu digo mais, no Direito, essa ideia de ter uma boa oratória, por exemplo, não ter medo de falar em público, não ter receio do que os outros estão pensando, é muito importante. Vai nos levar mais longe. Se eu me manter tímido o resto da vida e não quiser falar em público, eu consigo terminar a faculdade? Provavelmente sim. Vai ter algumas dificuldades em apresentação de trabalho, em prova oral, em TCC, essas coisas, mas consegue sim terminar. Agora, depois, na vida profissional mesmo, isso vai fazer bastante falta. Então, antes de qualquer coisa, a gente tem que ter uma escolha. A gente tem que escolher superar esse problema, certo? A gente tem que escolher todos os dias tentar criar um hábito, enfim, para que a gente vá diminuindo essa timidez. É super possível. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida e hoje em dia acho que dá para dizer que eu já não sou mais. Falar em público não é um problema para mim. Mas sabe o que? Isso está muito ligado com a nossa cabeça. A gente tem que estar confortável. E aí, normalmente, o tímido, ele se cobra demais. Ele tem algumas limitações, digamos, que ele mesmo impõe e que acabam prejudicando quando ele precisa falar, quando ele precisa se expor, etc e tal. Então, a gente primeiro tem que se livrar desse tipo de pensamento. O pensamento de que tá todo mundo me olhando, que tá todo mundo me julgando, ou que eu não tô fazendo certo o suficiente. E, além de se livrar desses pensamentos, a gente tem que exercitar a nossa vida social, digamos assim. Quanto mais oportunidade eu tiver para falar em público, para falar com pessoas, para conversar, para ter um papo decente, melhor. É assim que a gente vai melhorando, diminuindo a timidez e, enfim, superando isso, que é super tranquilo se a gente quiser.
Bom, para aquele tímido que está pensando sobre a faculdade de Direito, eu vou adiantar que sim, a gente vai ter vários momentos em que tu vai ter que deixar a timidez de lado para enfrentar a vida, para ser avaliado, para crescer. Então, a gente tem a questão das provas orais, a gente tem as apresentações de trabalho, a gente tem ocasiões em que tu vai ter que falar na frente da turma inteira, seja por um júri, seja por uma apresentação diferenciada, um trabalho que o professor propôs que é diferente dos comuns. Vão ser muitas situações. Muitas são as situações em que tu vai ter que deixar de lado tua timidez para provar que tu é um bom aluno. E claro, em algumas situações a gente fica um pouco constrangido, mas assim, nada como uma vez após a outra. Então, antes desse afobar, de ficar com medo por esse tipo de situação que vai vir, a gente tem que pensar que isso é um tipo de desenvolvimento. É uma chance que eu tenho para melhorar ao longo do tempo. Imaginem, vocês têm 5 anos na faculdade de Direito. Talvez no primeiro trabalho, é o esperado, né? A gente não vá tão bem assim. No segundo, a gente melhora um pouquinho. No terceiro, a gente já vai estar um pouquinho mais ainda, um pouquinho melhor. E isso vai ser uma evolução. Tudo na nossa vida é uma evolução. Assim como vocês vão entender melhor o direito, vocês vão conseguir se posicionar melhor. E aí, quanto mais a gente aproveitar esse tipo de oportunidade para crescer, melhor pra gente. Além das oportunidades gerais da faculdade, com o tempo, tu pode apresentar trabalho fora da faculdade, apresentar trabalho em evento, tu pode se candidatar para ser, sei lá, o representante da turma e ter que participar de reuniões. Eu sei que isso não é fácil e não é de uma hora para outra, mas aos pouquinhos a gente tem que ir enfrentando isso. Como eu falei no início do vídeo, isso é uma opção. Se tu quiser se manter ali tranquilo, sem aparecer muito para sempre, não é problema. Provavelmente tu vai conseguir um trabalho que tu não tenha que se expor, mas só que isso também te limita muito, porque tu vai ser sempre a pessoa que vai estar lá nas sombras. Tem gente que gosta disso, né? Mas se tu quer ser um destaque, não importa no que tu faça, tu tem que ter essa possibilidade de deixar de lado um traço, certo? Uma maneira de pensar e fazer o que tem que ser feito. Então vejam, se tu pensa em seguir uma carreira pública, isso é obrigatório, certo? Se tu pensa, todas as carreiras do direito, praticamente, elas vão requerer uma pessoa que consiga se expor, que consiga falar bem em público, que não tenha problema com isso, certo? É um pré-requisito. Então vejam, se a gente escolher efetivamente que quer superar isso, que é uma questão que a gente vai deixar no nosso passado, vocês têm 5 anos para aproveitar todas as oportunidades para melhorar. Nunca se esqueçam que a universidade, o tempo da faculdade, é o tempo que a gente tem que errar para aprender, para quando eu estiver no final da faculdade, formada, eu já saber o que é o melhor caminho, o que é melhor para mim. Então, todas essas grandes barreiras, digamos assim, são maneiras que a gente vai ter para se fortalecer. Não pensem que o professor está querendo fazer mal ou está dificultando a nossa vida. Na verdade, é o contrário. A gente tem que aproveitar, a gente tem que dificultar um pouquinho para que vocês, na hora de ter que fazer isso na vida real, não passem por um sufoco maior ainda, certo? Eu implementei muita prova oral numa universidade em que isso não era comum. E no início eu tive muita resistência. Só que uma prova oral, por mais que a gente reclame, é uma prova que a gente aprende muito. Porque é uma prova que tu estuda com uma certa pressão, mas tu sabe que tu quer passar da melhor forma possível. Então vejam isso como uma oportunidade. É uma chance que eu tenho de crescer, ser avaliada e de não perder, digamos assim. Eu não estou passando por um momento de humilhação. Todos os meus colegas estão na mesma situação. Então, eu não tenho que ver isso como uma coisa ruim, eu tenho que aproveitar isso para crescer. Vou falar 1000 vezes a mesma coisa. A faculdade é o momento que a gente tem para evoluir. No final, eu vou ter agradecido ter me dado essa chance. Como eu falei antes, todo cargo de destaque em carreiras jurídicas, ele vai requerer que nós tenhamos uma boa oratória,
um bom domínio, digamos assim, do nosso discurso, da nossa forma de comunicação em público, enfim. Então, muita gente no início da faculdade fala que quer ser juiz, que quer ser promotor, que quer ser delegado. Qualquer um desse tipo de carreira vai requerer uma boa oratória. Se tu for para a área da advocacia privada ou pública também, com certeza tu vai também ter que ter uma baita de uma oratória, né? Tu tem que saber falar. Você tem que convencer outras pessoas. Claro que muito disso a gente vai fazer escrevendo, né? Mas muito também vai ter que ser no gogó, como a gente fala. Se eu quiser ser professor, se vocês quiserem ser professor, bom, aí a vida de vocês vai ser falar em público. E as coisas vão melhorando com o tempo. Então, o que a gente tem que entender é que no momento que a gente decidir superar esse problema, superar a timidez, a gente vai conseguir. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que tomar essa decisão. E normalmente nós temos que entender a importância disso para começar a fazer essa mudança. Tudo que a gente quiser mudar, a gente consegue, mas a gente tem que ter motivo para isso. Gente, uma pessoa que consegue se comunicar bem em público, que tem uma boa oratória, que não tenha vergonha, que não treme, ou pelo menos que sabe fingir não ter essa vergonha, é uma pessoa que ela dá muito mais confiança. Então vejam, a gente não precisa não ter medo de nada, por exemplo. A gente pode, todo mundo tem um friozinho na barriga quando vai falar em público. Normal. Agora, o que eu não posso deixar é que isso me impeça de crescer e de evoluir. Então, a gente tem que saber que, com o tempo, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente não pode tomar um pânico de falar em público, por exemplo. Tem um vídeo que eu explico, que eu dou dicas, eu vou colocar um link em algum lugar. Nesse vídeo eu explico sobre apresentações de trabalho. Quais foram as minhas técnicas para apresentar trabalho de uma forma mais fácil, mais tranquila. Essas técnicas a gente pode aplicar para nossa vida. Sempre que eu for expor alguma coisa em público ou para uma pessoa só, enfim, eu posso usar essas técnicas. Então, basicamente, fixar o olhar, pensar que ninguém está ouvindo o que tu está falando, enfim, naquele vídeo lá eu explico bem detalhadamente. Agora, o que eu quero dizer é que a gente tem que saber que a oratória, que o posicionamento, isso é importante para um jurista. E se tu pensa em fazer um desses cargos que eu te falei, pensa em fazer um concurso para juiz, para promotor, se tu pensa em ser professor, se tu pensa em ser advogado, e aí basicamente eu abarquei quase, grande parte das profissões jurídicas, tu vai ter que ter uma boa oratória, certo? Não deixa para depois, começa agora. E aí a gente começa pelo nosso pensamento. Eu tenho que saber por que é importante eu ter esse domínio, e eu tenho que saber que cada passo que eu der vai ser uma evolução. Eu não posso ter medo desse tipo de situação, eu tenho que ver como uma oportunidade de melhorar. Lembrando sempre que isso faz parte, é um requisito para que eu tenha um sucesso maior na carreira jurídica. Então, para resumir o que eu falei até aqui, é o seguinte: pessoas tímidas podem cursar direito? Sim, obviamente. O que eu recomendo, no entanto? Que a gente trabalhe para que essa timidez, ao menos profissionalmente, não nos atinja mais. A gente não pode ter medo de falar em público, a gente não pode ter medo de apresentar trabalho, a gente não pode ter medo de se expor, certo? Faz parte da nossa carreira. Então, desde o início, tentem buscar oportunidades para desafiar isso aí em vocês. A gente tem que se desafiar sempre, quando der um friozinho na barriga, porque tá certo. Tô falando profissionalmente, tá? Então, nós somos tímidos muitas vezes porque nós temos crenças que nos limitam. Porque a gente quer muito ser perfeito, porque a gente tem medo de ser rejeitado. Isso aí tem que ser trabalhado internamente. Cada um tem que trabalhar esse pensamento dentro de si. E, além de trabalhar pensamento, a gente tem que exercitar os músculos, digamos assim, que vão impedir, que vão diminuir esse medo. E aí, volta, mais uma vez, aquilo que eu vinha falando. Durante a faculdade, nós temos muitas oportunidades de vencer a timidez. Mas a gente pode buscar algumas também fora da faculdade. Convívio social, novos grupos, questões de apresentação de trabalho, palestra, levantar a mão numa palestra e fazer uma pergunta.
Pode não parecer nada, mas isso aí para quem é tímido é uma grande coisa. Enfrentem, busquem oportunidades que vocês se sintam desafiados, certo? Então, pode ser uma coisinha muito pequena. Participar de alguma coisa, de um grupo em que a pessoa tem que se expor um pouquinho. Enfim, grupo de teatro, por exemplo, não sei. Tem que pensar em coisas que vocês tenham medo e que pode efetivamente, então, fazer com que essa timidez vá desaparecendo. Eu tô aqui, se vocês precisarem de algum tipo de ajuda mais pontual, eu não sou psicóloga, mas eu sou professora, e eu vi acontecer com muita gente. Eu mesma passei por um processo de diminuição da timidez. Toda a minha carreira acadêmica foi sendo, então, isso foi diminuindo ao longo do tempo, com questões de apresentações, com questões de aula, principalmente, né? A gente começa a dar aula, isso aí tem que desaparecer. Enfim, busquem aquilo que faz com que vocês saiam da zona de conforto. É isso que vai fazer com que essa timidez vá desaparecendo. E claro, tenham paciência, né? Não comecem querendo algo muito perfeito, porque isso não vai acontecer. A gente tem que ter a noção de que nós estamos aqui para evoluir. E aos pouquinhos a gente vai crescendo. Ok? Ficamos por aqui hoje. Vejo vocês no próximo vídeo.